Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Assis e estou aqui para te ajudar a ser um programador. Seja bem-vindo ao canal, não esqueça aí de dar o seu like, de se inscrever, de ativar a notificação para ficar por dentro de todas as novidades aqui postadas. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como formatar alguns textos utilizando elementos HTML. Então vamos lá para a programação sem enrolação. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui como formatar texto utilizando HTML. Apesar de, com a evolução das linguagens aí, principalmente do HTML e do CSS, com o surgimento do CSS, o que acontece? Toda a parte de formatação do site, o CSS que vai ficar responsável por isso. Portanto, tem algumas tags HTML que manteve aí principalmente essas tags para formatação mais rápida. Então eu vou mostrar aqui algumas tags principais, principalmente as que não entraram tanto assim em desuso. Tem algumas tags que elas já entraram em desuso aí, principalmente, com o surgimento do CSS. Bom, a primeira tag que eu vou mostrar para vocês aqui é a tag B. Então essa tag, ela deixa um texto em negrito, porém um texto que não tem tanta importância, um texto que não seja importante, apenas você deseja dar um destaque visual aí para o texto, Se você utilizar algum leitor de tela, alguma coisa, a tonalidade da voz ali não vai ser diferente. Aqui eu estou colocando o BR para dar uma quebra de linha, e a gente separar esses elementos textuais aí. Uma outra tag que a gente utiliza muito é a tag strong, tá? O strong, aí sim, ele dá uma importância maior para o texto. No aspecto visual, ele tem o mesmo aspecto visual do B, porém o B é um texto sem importância e o strong é um texto importante. Inclusive, recomenda-se mais utilizar o strong do que a tag B. Eu estou aproveitando aqui, estou mostrando os dois, Já se fala que o B ele meio que entrou em desuso aí com o surgimento desses outros elementos. Nós temos o elemento I. O elemento I ele deixa o texto itálico, porém sem ênfase alguma, muito semelhante aí ao B, Ele tem um aspecto visual, como a gente pode perceber aqui, ele deixa os textos em itálico, porém, se você utilizar algum recurso de acessibilidade, por exemplo, um leitor de tela, ele não vai dar ênfase nenhuma no som desse termo. Aí o que acontece? A gente tem um elemento que é o elemento em. Esse elemento sim é um texto com ênfase. O aspecto visual é igual ao itálico. Portanto, esse texto ele vai ter uma ênfase maior, principalmente quando um leitor de tela estiver lendo o texto proposto ali na sua página, vai ter uma ênfase maior, Então, por exemplo, vai ter uma tonalidade de voz diferente. Se tiver um deficiente visual aí consumindo o conteúdo do seu site, ele vai ter um destaque maior na hora que chegar nesse texto que está aí dentro do em. Aí um outro elemento importante é o sub, O sub ele define um texto subscrito. A gente pode perceber aqui do lado como que fica, É muito utilizado aí, por exemplo, se a gente for colocar aqui uma fórmula, Vou pôr aqui a fórmula do H2O. E aí você tem um texto, vou colocar aqui a fórmula do H2O, que você tem um texto subscrito, Então isso é muito importante aqui. E você tem também o sup. O sup, ao contrário do sub, Ele é um texto superescrito, Ele vai elevar um pouco o texto que você colocar aqui. Então, se a gente colocar um exemplo aqui, x, vou definir aqui, x elevado a 3, por exemplo. Aí você pode utilizar, o sup para fazer esse tipo de conteúdo. Nós temos o U é um texto sublinhado, então ele às vezes é bem interessante. E um outro elemento bem importante aqui, às vezes a gente utiliza ele com menos frequência, acaba utilizando aí os recursos de formatação de fonte para fazer isso, é o small. O small ele define um texto com tamanho de fonte menor. Então você pode perceber ali que em relação ao texto normal, tá? Vou pôr aqui na frente, texto normal. Aí vocês vão ver que o tamanho da fonte, como que o small ele define um tamanho menor aqui para a fonte, tá? Então é importante conhecer, Mas acaba que o tamanho da fonte a gente define muito via CSS, como a gente vai ver nas próximas aulas. Outro recurso interessante aí é o del. O del é um texto, eu não digo um texto deletado, não. Eu vou escrever isso aqui, mas é mais um texto taxado, Vocês podem perceber como que
ele fica aqui o aspecto visual dele. Ele tem um texto taxado, né? Tem uma tarja no meio ali do texto. Então a gente vai usar ele com menos frequência. E tem um recurso muito interessante que eu gosto de apresentar também. Por exemplo, no HTML, se eu vir aqui, ó, e der espaço, o browser ignora esse espaço. Eu posso dar Enter aqui, ó, que a gente percebe que aqui não muda nada no aspecto visual da página, né? Porque o HTML ignora esses espaços em branco. Aí, para isso, quando a gente tem essa necessidade, existe um elemento que a gente chama de pré. O pré é um texto pré-formatado. Vou colocar aqui assim, e aí eu vou definir. Ó. Ele muda um pouco o estilo da fonte, né? E ele coloca esse texto da mesma forma que a gente digital. Se eu vir aqui e der Enter, ele vai mudar aqui também. Ó. Se eu der um Tab, alguma coisa assim, se eu der espaço, o texto vai ficar exatamente como a gente digitou. Ó. Então, eu uso com pouquíssima frequência isso na prática, mas é interessante vocês conhecerem. Então, isso aqui são os elementos HTMLs que existem para formatação de texto. Tem outros textos, outros elementos que a gente utiliza também com menos frequência, né? Tem o mark, está em desuso, ele nem aparece aqui para a gente, tá vendo? São alguns elementos que existia, que entrou em desuso, ele nem aparece aqui mais. Vou até ver aqui se ele aparece, ó, texto com marcação. Aí aparece um texto, ó, com destaque aqui, né? Mas eu confesso que a gente usa isso com pouquíssima frequência. É uma tag que já entrou em desuso. A gente utiliza muito o recurso de background lá do CSS ou outros recursos para fazer esse tipo de marcação. Mas é interessante vocês conhecer, saber que existiu, né? Pode pegar algum código-fonte aí que tem esses recursos e é interessante saber como que funciona. Bom, então agora é a sua vez de praticar. Eu sempre falo, né, que no aprendizado de programação, você tem que colocar em prática tudo que você aprende. Se não cai no esquecimento, então pega algum problema real, pega algum texto que você tem, aplique essas formatações, vê como que funciona, modifica aí o seu código e vai vendo o resultado. Se tiver oportunidade, ensina isso para alguém, conversa com alguém sobre esse conteúdo, que aí não tenho dúvida que você vai reter esse conteúdo por um período maior de tempo. E quem sabe aí para sempre, né, na sua vida, na sua carreira de programador. Ok? Então, um grande abraço aí. Espero que vocês aproveitem o conteúdo aqui produzido. A gente está produzindo um curso completo aí de programação web. Dê aí o seu feedback, faça comentários aí com sugestão de conteúdo, com críticas também com relação à aula. Nós estamos aqui buscando a cada dia dar o nosso melhor, melhorar a qualidade aqui do áudio, da imagem, para que possamos entregar um conteúdo com excelente qualidade para vocês. Grande abraço aí, até a próxima aula.